Eu queria saber, dentro das squads e dentro do time, como você, que assim precisa do dado mais disponível possível e tal, você se organiza com o teu time de engenharia de dados, com o teu time de infraestrutura, para que você tenha o ferramental e o desempenho necessários para que você consiga fazer as suas entregas. Tudo que eu vou te falar agora é teste. E pode ser que daqui a uns meses você fale para mim e eu fale, não, isso aí nada dá certo. E aí eu mude de ideia de novo. Porque, tipo, ano passado eu tinha uma ideia e eu achei que ela ia dar certo, hoje eu já tenho outras ideias. Tá? Então, eu vou falar para você, e pode ser que você me veja algum dia em algum outro lugar e você me pergunta para ver se deu certo. E eu sempre pergunto isso também para as outras pessoas que estão fazendo teste, porque eu acho que está todo mundo aprendendo ainda. Né? Então, a gente, um tempo, ficou muito colado com o time de Data Engineer, e eles que constroem a arquitetura que a gente usa, e a gente acreditava que era isso. Só que a gente começou, como time de Data Science, a construir mais modelos do que eles tinham capacidade de colocar em produção, por exemplo. E eles começaram a virar gargalo. Então, a gente começou a migrar no modelo em que eles constroem serviços e que o time de desenvolvimento que a gente está trabalhando, então, eu estou no squad de aquisição. Então, o time de dev do squad de aquisição tem a capacidade de usar esse serviço de deploy, e aí eles vão me ajudar a implementar. O futuro disso, que eu estou lá desenhando com o team leader de Data Engineering, e eu espero que ele apresente em algum lugar por aí, que eu falei, nossa, está muito bonito, é que o próprio cientista de dados tem autonomia de colocar em produção as suas coisas, porque eu acho que hoje é um dos maiores problemas que a gente tem. Eu fui lá, terminei, lá e quero testar. Fiz testes offline e eu já convenci todo mundo que vai rolar e que é melhor do que o que a gente já tem. Como é que eu coloco isso em produção agora? Eu preciso esperar entrar na fila do backlog do dev ou do data engineering. Então, hoje, o que a galera de data engineering está fazendo é com que a gente seja o responsável também pelas nossas tretas. Então, beleza, eu criei um modelo, eles vão criar toda a arquitetura para a gente conseguir fazer deploy sozinhos. Então, do mesmo jeito que eu fiz a minha pesquisa, e eu faço minha pesquisa sozinha hoje, eu ter essa autonomia para também conseguir colocar no ar e conseguir colocar no ar sozinho. Meio que uma estrutura, um data as a service, assim, ele está lá e você pode tentar Exatamente. de alguma maneira, num plug and play, não é tão simples assim, mas num plug and play nessa linha. Mas é bem isso. E aí o que o moço lá está, o nosso que a gente quer caminhar é para esse mundo. Hoje, o que a gente está sofrendo é esse problema, em que, como a gente depende desses outros times, hoje o que eu falo até para a galera, o time de Data Science não entrega valor sozinho. Hoje a gente vai, faz as coisas, se a gente fizer uma análise, ok, beleza, mas se a gente quiser entregar um produto de dados, a gente não faz sozinho, porque a gente não tem skill, e a gente já fez, tá? Não acreditas. Eu já fiz. Eu já cheguei a implementar modelo em Ruby, em Python, tudo que era coisa, porque eu queria testar aquilo e eu tinha expertise porque eu fui dev. Mas se eu for montar um time de todo mundo que foi dev, é um profissional difícil. Hoje, no meu time, tem um físico, tem pessoas de computação, tem um engenheiro civil, mas se eu tiver que todos eles tenham um background de código muito bom e não sei o quê, e DDD e testes, coitada, a pessoa já tem que saber um monte de coisa. Se ela ainda tiver que ser um dev fenomenal, vai ser muito difícil eu contratar. Então, a gente começou a passar isso para Data Engineer. E hoje a gente provavelmente vai voltar no mundo em que isso ficava com a gente, só que com Data Engineer nos apoiando, construindo essa plataforma em que a gente pode ter um Data as a Service. Alguma coisa nessa linha. Essa multidisciplinaridade aí como profissionais, quando montam um time de trabalho, você tem o cara que estuda, você tem o cara mais técnico, tem o cara que programa, você tem um cara de negócio, você tem um físico, você tem alguém que não entende nada daquilo, está lá só para tumultuar o ambiente e pensar diferente. Acho que é o segredo, né? Você tem que ter um time multidisciplinar na sua equipe, né? Eu imagino que... Na verdade, eu acho que essa é a maior característica assim, do nosso tempo. Né? Para realmente criar valor em alguma coisa nova, você precisa ter uma visão super generalista, porque você está dialogando com várias perspectivas diferentes de mundo, né? E você também precisa ter uma especialidade dentro desse fluxo. Né? Então, assim como o Data Scientist não faz nada sozinho, o designer de experiência não faz nada sozinho, o Product Manager não faz nada sozinho, o analista de negócio não faz nada sozinho. Né? Então, também isso está mexendo muito com o modelo organizacional, com a forma como as empresas se organizam, né, para gerar valor, porque é uma transição bem interessante assim de acompanhar.
Inclusive, dos cruzamentos mais legais, assim, que gera mais inovação, é o de design de experiência com ciência de dados, né? Porque muitas vezes você busca resolver um problema da experiência, mas para resolver um problema da experiência e uma experiência que ela é individualizada, você precisa do cientista de dados. Então, esse cruzamento, para mim, ele é um dos mais legais, assim, e interessantes de ponto de partida, né? Qual que é o ponto, a gente falou antes, né? Qual que é o ponto de partida? Para muitos negócios, talvez para a maioria, o ponto de partida seja a experiência da pessoa, né? E os problemas que são identificados no nível da experiência, você pode procurar respostas que uma modelagem pode trazer, né? Se querendo ou não, você tem um ser do outro lado que está consumindo aquele teu produto, seja ele B2B, B2C, é um consumidor ali, uma pessoa ali que está consumindo o teu produto e você tem que ter essa camada de experiência para facilitar até a coleta de dados, né, para você poder depois estudar e para, de fato, responder de uma maneira massiva, mas individual e personalizada. Né? O Google, inclusive, se vocês procurarem, não vou saber qual que é a URL específica, mas tem um site, lá, uma das páginas de conteúdo do Google, que é UX e Data. Não vou lembrar o nome exatamente, mas é um lugar que eles só falam exatamente sobre essa relação de design de experiências com Data Science. Muito bom.